dia, Márcio. Oi, Dirce. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado por cumprir a sua promessa. Eu é que agradeço. Ele disse que ia vir, né? E Foi. já chegou o livro, graças a Deus. Você viu que legal? A gente tem uma expectativa, né? Tanto eu como as pessoas de casa, para dar uma olhadinha nesse livro aí, para ver como é que tá. Eu vou mostrar então, né? Vamos começar mostrando o livro, todo ilustrado, né? Lá no Sorrindo para a Vida, às vezes a gente quer mostrar, mas pela estrutura do programa é um pouquinho difícil. Olha que bonito. Não dá tempo. Ele é todo ilustrado, né, Márcio? É, todo ilustrado. Olha que legal. Então até alguém dizia para mim assim, mostra, depois eu via no Twitter, mostra, folheia o livro pra gente ver e tal, mas era complicado ali na hora. Então vamos folhear aí pro pessoal ver em casa. Olha aí, olha que beleza. Tira um pouquinho aqui do reflexo. Olha que legal, gente. As páginas de aventura ali mais pra frente. É um reconto de Daniel, do texto de Daniel da Sagrada Escritura, não é? No seu combate contra o mal, na sua luta contra o dragão, na sua luta contra o monstro. Daniel na cova dos leões, não é? Que já aqui, ó, contra o dragão, contra o monstro, não é? Daniel preso, depois na cova dos leões, tá aqui, né? Com reflexo. Isso. Como que é, Márcio, para você? Porque é diferente escrever para criança, não é? É diferente, Dirce, mas eu vi que era uma necessidade, porque a gente vai tendo os filhos da gente, né? Eu tenho 2 filhos, o Rafael e o Lucas. O Rafael tem 11 anos de idade, o Lucas tem 9 anos de idade. E a gente vai percebendo que ainda dentro da literatura católica falta livros para essa faixa etária. Não é? Livros que sejam interessantes para aquele público. A criança tem que gostar. Não adianta só a gente querer passar boas mensagens se essa mensagem ela não está atraente para a criança. E tem que usar uma linguagem para ela, né? Que ela abra o livro e olhe e goste, né? Tem que ser uma linguagem interessante, atraente e uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção. Eu até peço desculpas do termo, mas é o termo mais adequado. Não pode ser uma linguagem imbecilizante. Porque a criança ela não sabe expressar isso, mas ela se sente agredida por aquela linguagem. É como se você pegasse e reduzisse a faixa etária dela. Ela diz, não gostei do livro. Mas por quê? É muito bobo. Não é? Então, para criança, né? Para criança. A Maria Luísa, ela tem 8 anos, acho uma graça, né? Quando ela pega, eu falo, filha, vamos assistir tal coisa, vamos aqui. Mãe, isso aí é para criança. Eu falo, e você é o quê? Não, mas é para criança pequena. Eu falo, tá. É desse jeitinho. Então veja, se você tem uma coisa importante para dizer para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, mas você acaba dizendo isso de uma forma que não é adequada para ele não aceita aquela mensagem por causa da linguagem. Então a gente procurou construir esse livro numa linguagem rica, não é? Numa linguagem divertida. Então a mensagem é séria, mas o jeito de contar a mensagem é divertido, é engraçado. Então tem momentos assim de tensão, tem momentos de aventura, não é? Tem momentos de emoção. E tem 3 mensagens principais dentro deste livro, não é? Que procura ajudar a criança a recuperar a autoestima dela. Porque a gente vê que tem muitas crianças hoje entristecidas. Entristecidas porque sentem que não conseguem o que deveriam conseguir. Parece que tudo está fora do alcance delas. Você diz para ela fazer uma coisa que ela até gosta, mas é muito tímida, fica travada, porque não se permite errar. Até por causa dos muitos cortes que foram recebendo. Não, você não pode errar, não faça isso, não faça aquilo. Tá certo, a gente tem que corrigir a criança. Mas se tudo a gente poda, chega um momento que ela se sente insegura, a autoestima fica super derrubada. Né? Ela se fecha, não é? Então, o livro procura ensinar isso. Na vida, a gente vai errar. E mesmo que a gente erre, nós vamos ter também a oportunidade de acertar. O que importa é a gente recomeçar. E recomeçar aprendendo com os erros que a gente teve. Não é? Porque errar é próprio do ser humano. O erro não pode ser a palavra final, né? Exatamente. E ainda mais numa idade tão tenra, uma idade tão jovem, né? Também, de descobertas, é verdade. Então, isso é uma das coisas que esse livro pretende resgatar e vai resgatar. Não é? Porque antes do livro ser publicado, eu experimentei bastante. Seus filhos leram? Em casa, leram. Os meus leram muito. Legal. Os meus leram.
meus amigos, né, que têm os seus filhos, eu fui experimentando com eles também. Professores de escolas, de diferentes escolas, diferentes estados, puderam acompanhar e ver, não, esse livro ele vai ter pegado. Então, uma das coisas é a autoestima, a outra que muitas crianças enfrentam é a questão do medo, sabe? Medo de monstro, medo de escuro. A criança às vezes tem um medo que não sabe explicar. E a outra coisa é a importância de amizades saudáveis. Porque o adulto de amanhã a gente constrói no dia de hoje. Real. E se a gente dá aos nossos filhos os valores que eles precisam para poder descobrir as amizades, as boas amizades, amanhã você vai ter um adulto saudável, um adulto equilibrado. E o livro ele é curtinho, é todo rimado. E o legal é isso, sabe? Porque lá em casa, o Lucas, que é o mais novo, ele já vai para os quartos, para a sala, repetindo as estrofes, que já guardou. Então, o bom é que no momento que a pessoa vive assim de tensão, um momento que requer o ensinamento deste livro, às vezes uma palavra desperta para ele aquilo que ele aprendeu. Volta a frase todinha na cabeça e diz, não, é assim mesmo. O que importa para mim é recomeçar. Não, quem tem Deus por seu amigo, mesmo quando está sozinho, não tem medo do perigo. Aí vai descobrindo, não, a amizade é importante. Eu preciso de bons amigos. Mas o grande amigo que nunca falha é Deus. Se eu tenho Deus por meu amigo, eu posso avançar. Então isso é muito legal. Muito legal. Agora, por que você escolheu essa história? Olha, eu escolhi essa história porque, primeiro, eu procuro sempre colher de Deus, não é? Escutar a Deus por onde Ele quer me levar. E essa história, quando eu pensei em escrever um livro infantil, parece que ela caiu do céu dentro do coração, não é? E quando eu voltei à história de Daniel na Sagrada Escritura, que o livro é bem fiel a ela, não é? Eu fui percebendo que era um conto que tinha tudo a ver para criança, porque tem luta contra o mal, tem amizade, tem um cenário maravilhoso. Eu pesquisei bastante para construir esse cenário, porque esse cenário ele se dá na antiga Pérsia, não é? Então a gente vai notando que é preciso respeitar alguns elementos geográficos aqui. Então eu fui vendo lá se tinha montanhas, aonde eram os rios, os tipos de árvore, não é? Se tem os pássaros que a gente costuma entender que tem, não é? Então foi muito legal. E aí, além de uma natureza que colaborava, de desertos, de montanhas, de rios, não é? Tinha o combate contra o dragão, que, nossa, mexe com a fantasia de toda criança. E essa fase é uma fase boa, né, para essas coisas. Pois é. O combate contra esse monstro, a prisão de Daniel, não é? Tem trama, tem armadilha que foi montada. E o interessante é que muitas vezes quando o adulto lê o livro, ele diz assim, mas de onde que você tirou isso? Eu falei, tá tudo na Bíblia. Não, mas desse jeito não. Tá contado de uma maneira mais séria. Mas com aqui, tudo que está na Bíblia. Mas com tudo que está na Bíblia, os dados todos. Interessante. E aí, a faixa etária que você disse é 8 anos? De 7 a uns 11 anos. A gente, se você for muito radical, é de 8 a 10. Né? Porque alguém vai dizer assim, mas 7 anos a criança ainda não lê. Mas o livro não é só para a criança ler. O livro é uma oportunidade do pai, da mãe, do educador estar com a criança e desenvolver nela o gosto pela leitura, de narrar a história para o filho, de discutir com ele sobre alguns termos, sobre algumas ideias. Como é uma história gostosa e fácil, ao final fica fácil você retomar certos elementos, mesmo com a criança que ainda não lê assim fluentemente. Dizer, o que você entendeu? Qual a parte que você mais gostou? Eu gostei daquela do amigo, eu gostei da armadilha que foi feita. Eu gostei do momento em que ele derrota, como ele derrota o dragão. E por quê? Então é uma coisa bem legal de você contar e de estar com a criança. De 8 a 10, já lê tranquilamente. De 11, então, tira de letra. Quando começa a passar muito de 11, aí já começa aquela postura de, não sei, isso é para criança. Tem muito desenho, não é? muita ilustração, É verdade. né? Mas de 7 a 11 anos,
e tranquilo. E é uma porta, então, né, para discutir outros valores, né? Daí você pode sair para uma série de coisas que a gente precisa formar as nossas crianças, educar, né? E é tão interessante porque a gente percebe, né, que existe muita literatura por aí, né? Que também investe, né, na fantasia da criança. Pega essa faixa área, né? E acaba explorando um pouquinho dela para trazer N valores, né, que não condiz com os seus, né? E é complicado isso. E hoje, graças a Deus está nos dando mais essa oportunidade de lançamento, né, Márcio? Para que nós possamos formar a nossa criança naquilo que nós acreditamos. Porque é um risco. Olha, os livros que a Maria Luísa ganha, às vezes alguém dá, tudo. Eu sempre pego para ler junto com ela. Porque tem coisas que eu olho e falo, não. Porque a criança nessa fase, é igual você falou, é uma fase de descoberta, né? Então ela lê ali, ela vai ficar com aquilo que ela entendeu. E olha, Dir, se a gente não ensina aquilo que a gente confia Esse que é um senso valor, crítico. Exatamente, que vai fazer o bem para aquela criança. Em termos mais claros, se a gente não ensina o que presta, não falta quem ensine o que não presta. Até quando eu escrevi esse livro infantil, quando eu pensei em gerar esse livro infantil, ele surgiu de uma situação assim. Eu estava passando por uma livraria e vi um ilustrador famosíssimo no Brasil, que eu admiro muito, que ilustrou muitos quadrinhos da minha infância. Então eu li aqueles quadrinhos, eram quadrinhos sempre ingênuos, inocentes, mas muito alegres, divertidos. Então fez parte da minha história infantil. E eu vi esse ilustrador ilustrando um autor também muito famoso, mas esotérico, que passa mensagens esotéricas, né? E muitas dessas mensagens batem de frente com os valores cristãos, principalmente o de uma espiritualidade vazia, de que a pessoa se basta a si mesma, que ela pode resolver os problemas dela com técnicas que são estéreis, que não transformam a vida da pessoa. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão angustiado, fiquei tão triste. Então eu passei mais de um ano gestando dentro de mim esse livro. Enquanto não estava redondinho, enquanto não estava perfeito, esse livro não veio a público, mas agora chegou. Numa oportunidade de você presentear seu sobrinho, seu neto, seu filho, um aluno que você ame. E olha, você pode ter certeza que isso vai construir o caráter desta criança. Porque como é que a gente combate ideias ruins? Com boas ideias. Apresentando outras soluções. Como é que a gente forma um caráter? Insistindo numa ideia. Como é que você muda uma mentalidade? Gastando saliva. E você tempo. tem que falar. E tempo. Não é? Às vezes a gente não consegue estar ali com a criança o tempo inteiro. Então dê a ela algo que ela gosta e que ela vai ler, e que ela vai reler, e que isso vai entrar dentro do coração dela. E olha, eu não é pretensão não, mas pelo caminho que eu já estou vendo o livro fazer, às vezes o livro vai ser um canal até mesmo de crianças evangelizarem os adultos. Não é como um livro adulto, que você tem ali 100, 120 páginas. Aqui a gente tem 40 páginas. E bem assim, arejadas. Bem leve, né? Mas com as ideias sólidas. Então, não é de estranhar de repente um filho chegar para o pai e dizer, não pai, é assim mesmo. Tem hora que a gente erra, tem hora que a gente acerta, e errando e aprendendo, que a gente fica esperto. Né? Ou de dizer para ele, olha, quem tem Deus por seu amigo, mesmo quando está sozinho, não tem medo do perigo, vai em frente, não fica triste. E a gente vai vendo que as nossas crianças são muito inteligentes. Elas pegam a coisa rapidinho, o importante é a gente dar para elas material para elas construírem aquilo que de repente, aquilo que de verdade vale a pena acreditar. Agora, a gente está em lançamento, né? Graças a Deus, com essa expectativa boa, né? E um livro muito legal, é infantil, enfim, bem ilustrado. Qual que é a sua expectativa, Márcia? Como é que você está vivendo essa fase de sair, né, para escrever para adultos? Você escreveu uma coleção aí também que, graças a Deus, né, muitas pessoas adquiriram, tem feito um bem danado para a vida de todo mundo, né? Você passou bastante tempo depositando o seu tempo, né, nesses livros, e agora essa mudança, né? Qual que é a sua expectativa diante disso tudo? Olha, o que eu espero em primeiro lugar, Jayce, é que o livro ele cumpra na vida dessas crianças o que eu tive como inspiração, que o livro ele traga para elas alegria, esperança e um sentido para a vida. Então isso eu acredito que vai fazer mesmo, né? E eu espero de verdade
que ele possa entrar em muitos lares, né? Que seja um material que os nossos filhos, que os nossos queridos, né? Nossas crianças queridas possam ter acesso, possa estar fácil para elas e que elas possam recorrer nos momentos de necessidade, né? Em relação à distribuição disso, né, cabe mesmo aos pais, cabe aos adultos. O livro é para criança, mas são os adultos que vão acabar adquirindo para colocar ao alcance delas. Um livro que saiu baratíssimo, então isso para mim superou todas as minhas expectativas, porque quando eu entreguei o produto final nas mãos do Davi, eu não acreditava que esse livro fosse ficar menos que R$20 de jeito nenhum. Então, se tivessem dito para mim, olha, o livro vai ficar R$19,90, R$20, eu ia dizer, nossa, graças a Deus, que bom que ficou num preço acessível. Mas eu não sei o que o Davi conseguiu, que numa qualidade espetacular que está esse livro, colocá-lo a um preço de R$12,90. Então, um livro assim, eu comprei um parecido. Eu paguei R$27, R$27,90, eu acho. Então, um valor mais do que o dobro do que na mesma qualidade a gente está oferecendo. E, de certa forma, eu estou percebendo essa expectativa que eu tenho sendo preenchida, porque a grande prova da gente é a comunidade, né? Uhum. Quando uma coisa acontece bem aqui dentro da Canção Nova, a gente vê que acontece fora. Então, fiquei tão feliz quando ontem a Ednete foi lá em casa, esposa do Ronan, membro da comunidade. Ela disse, Márcio, eu estou viajando e eu trouxe aqui 3 livros que eu queria que você dedicasse para as pessoas que eu vou levar. Já comprei para os meus filhos, estou levando para os meus 2 sobrinhos. Falei, que legal, sabe? Passei agora pela Edvânia, nós tivemos uma reunião lá no auditório, né? A Edvânia do Paulinho, ela, poxa, olha, ficou lindo o livro. Então você vai tendo dentro de casa, né, dessa família que é a Canção Nova. E que tem filhos. E que tem filhos com retorno. E a outra coisa é que nos lugares aonde eu vou, diferente do livro adulto, que a pessoa compra um para ela ou um para dar de presente, você chega, a pessoa já pensa em todas as crianças, eu quero 3, eu quero 4. Teve uma senhora que eu fui para Brusque, eu só levei o livro para mostrar que ia tá à venda, porque o livro chegou na sexta-feira, mas eu não pude levar para vender. Então eu levei para mostrar. E uma senhora, ela não entendeu que era só para mostrar. Ela falou, eu quero 30. Falei, 30? Falei, que bom. Falei, eu não tenho para te entregar, mas que bom, graças a Deus. Pode ligar aqui, né, fazer o seu pedido, 1231862600. É o nosso telefone à sua disposição para você fazer o seu pedido. E quando a gente fala assim, com todo o entusiasmo de um produto, né, Márcio, a gente não quer... O nosso intuito não é fazer você comprar, não sei o quê. Lembrando que, né, que tudo que você adquire aqui na Canção Nova, você está ajudando, né, em cheio o nosso projeto da Almas, com certeza, né? Ajuda a Canção Nova a se manter. Se manter, ajuda também, né, no nosso projeto da Almas, enfim. Mas quando a gente fala com esse entusiasmo, é porque a gente, né, como o Márcio diz, já passou por várias mãos de criança, né, e está tendo um resultado muito bom. E tem conteúdo. Por isso que a gente está dizendo para você, olha, adquira para dar de presente. Quantos aniversários tem, né? Que a gente vai lá, compra, sei lá, um brinquedo, enfim. Dê o livro, né? Porque daí a criança vai ler, além de ajudar a criança, como disse o Márcio, né? Ele vai estar ajudando também os adultos, porque é isso, né? Me fez lembrar essa coisa de criança, porque a Maria Luísa teve uma orientação na escola, né? Sobre cuidados com a natureza, enfim, com o planeta. Aí eu tava lá escovando o dente, né? E da pressa, correndo, aí a água caindo. Ela saiu muito brava, falou, mãe, você tá deixando a água toda embora, vai acabar a água do nosso planeta. Aí eu falei, meu Deus! E quando eu cheguei na escola, eu comentei com a professora, e aí a professora disse, olha, essa ideia não adianta ir para a cabeça dos adultos, porque eles já estão configurados, né? Mas na cabeça da criança é um efeito tão grande. E né? Porque ela escutou lá e já foi me dar uma lição de moral em casa, né? Por isso a gente fala, é importante fomentar a cabeça da criança com coisas boas. O Lucas, que é o meu mais novo, de 9 anos, ele não come nada sem olhar a data de validade do produto, coisa que aprendeu na escola. Então, eu e a minha esposa, às vezes, dificilmente a gente faz isso, né? A gente olha na hora de comprar, mas depois que está em casa, às vezes a gente até esquece. Ele não. Você deu para ele um Danone, você deu para ele um suco, um iogurte. Ele pega, onde está a data de validade? Ele olha, tá bom.
se eu posso comer. Tá vendo? Então, realmente, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura, não é? E se a gente quer transformar a nossa sociedade, a gente precisa entender que nós temos que trabalhar com as crianças agora. É verdade. Tem profissionais, escritores, adultos, que às vezes escrevem seus livros para cultivar agora, né, o seu leitor de mais tarde. Uhum. Então, de uma forma inteligente, eu não tenho nada contra a pessoa fazer isso. Ele já entendeu que o garoto de 12 anos de agora... É o de amanhã. É o de 22, daqui a 10 anos. Uhum. 10 anos passa assim. Com essa ideia que então, eu plantei aqui. Tem autores que escrevem porque eu preciso conquistar esse público desde agora. Eu fico pensando, meu Deus, tem autor que escreve para cultivar o seu público e cultiva essas ideias na mente das nossas crianças. Nós não queremos cultivar leitores, nós queremos que essa criança tenha uma experiência da verdade que liberta, que faz feliz. Uma experiência em Deus. Então, muito mais ainda, a gente que é autor de algum livro, nós devemos nos antecipar e começar a cuidar do nosso público jovem e infantil. É isso. Olha, a gente poderia ficar aqui mais tempo falando sobre esse livro, mas olha, eu tenho que seguir. Márcio, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu tenho certeza, né, que já é um sucesso, né? E eu tenho certeza também que Deus está usando, né, desse seu ministério também para evangelizar as nossas crianças, o nosso adulto de amanhã. Deus lhe pague, viu? Amém. Então tá Parabéns. aqui. É o Deus presente abençoe. que a gente deixa aqui no programa para você e para todos, tá bom? Tá certo. Muito obrigado.